Paz do Senhor, meus queridos, espero que estejam bem. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o livro de Salmos, nessa aula de hoje, na qual nós veremos acerca do uso litúrgico e devocional do livro dos Salmos. Para início, eu gostaria de ler Efésios capítulo 5, dos versículos 18 ao 20, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto bíblico que tem relação com esse é Colossenses 3,16, que diz o seguinte: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então nós vemos aqui nesses textos bíblicos, Paulo ele está ordenando as igrejas de Éfeso e de Colossos, duas cidades gentílicas, duas cidades que não tinham predominância judaica, a cantarem os salmos, a se encher do Espírito Santo pelo uso dos salmos. Inclusive, Paulo ele vai tratar de dois benefícios deles utilizarem os salmos dessa forma de entoar louvores ao Senhor, que eles seriam cheios do Espírito Santo e que também a palavra de Deus habitaria ricamente no coração deles. Então, nós vemos nesses textos que era uma prática comum da igreja primitiva, não apenas da igreja de origem judaica, não apenas aqueles que eram judeus que creram em Cristo, em Jesus como Cristo. Nós vemos também que os gentios que creram em Jesus, eles também tinham essa prática de salmodiar, ou seja, de utilizar os salmos como louvores e orações ao Senhor. E é o que os salmos são. Nós vimos na aula anterior que o título dos salmos no hebraico, Tehillim, significa louvores. Inclusive ele tem relação com o saltério, né? Um instrumento que era utilizado um período e também posteriormente. Então, nós temos uma indicação de que os salmos eles eram utilizados na época no louvor, na adoração, na oração do povo de Deus. E não apenas entre aqueles que tinham salmos, já tinham essa prática. Nós já temos essa concepção, muitos já sabem que os judeus eles utilizavam os salmos na sua liturgia na sinagoga, como por exemplo, há registros acerca do culto dos judeus nas sinagogas, que eles utilizavam todos os dias os salmos 145 ao salmo 150 em suas orações ao Senhor. Então já é de um comum senso que os judeus utilizavam os salmos, mas a igreja gentílica, aqueles que não tinham tanta familiaridade quanto os judeus com a Bíblia, eles também utilizaram os salmos. Nós vemos, inclusive no Novo Testamento, para citar alguns exemplos de uso, nós vemos que Jesus, na cruz, ele utilizou um dos salmos. Ele salmodiou ao Senhor com salmos. Nós vemos aqui em Mateus, no livro de Mateus, aqui na parte final, na parte da morte, da crucificação de Cristo, Mateus capítulo 27. Nós temos aqui o versículo 25, ele diz o seguinte: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonastes? Esse trecho, meu Deus, por que me abandonastes, ele faz menção ao Salmo 22, que é um salmo de lamento. Então nós vemos que Jesus na cruz, qual é a ação de Jesus? Qual é a atitude de Jesus diante daquele sofrimento, diante daquela dor? Jesus levanta sua alma ao Senhor. Jesus clama ao Senhor. Jesus, ele utiliza um salmo de lamento em seu momento de maior dor, de maior sofrimento, no clímax, na parte final da sua missão. Então, nós vemos que o próprio Jesus utilizou os salmos na sua vida terrena. E essa não foi a única vez que Jesus utilizou. Nós vemos também em Mateus
ainda, também tem o texto de Marcos em relação a isso. Mateus capítulo 26, no versículo 30, ele diz o seguinte: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Era um costume judaico, na época, havia o Halel. Halel, ele diz respeito aos salmos, os salmos 113 até o salmo 118. Antes da refeição pascual, eles cantavam os salmos 113 e 114. Após a refeição pascual, eles cantavam o salmo 115 ao salmo 118. Nós temos registros disso em muitos lugares, tem registros acerca disso no Talmud, em outros registros judaicos também. Nós vamos ver Joséfo também falando sobre essa prática judaica e outros registros da antiguidade falando acerca disso. Então, os judeus, eles tinham na Páscoa, na refeição pascual, esse costume de salmodiar. O Jesus, ele cantou um hino. Qual hino? O Halel, Salmo 115 ao Salmo 118, antes de sair para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, assim como os judeus da época, seus discípulos tinham a prática de adorar, de louvar ao Senhor, utilizando os salmos diariamente, constantemente, em diversas ocasiões. Nós vemos isso também na vida dos apóstolos, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vemos aqui no versículo 23, ele diz o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do seu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilato reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo Jesus a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orar em primeiro lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então nós vemos aqui no meio de uma oração, eles começam a fazer menção ao Salmo 2, que tem total relação com a situação que eles estavam passando. Eles estavam passando uma situação de perseguição. Então eles usam um salmo que se aplica àquela situação deles. Então os salmos, muitas vezes a forma que nós utilizamos, ela é uma forma limitada, pela qual o Senhor deseja que nós utilizamos. Os salmos não é apenas para nós pregarmos. Salmos não são apenas para nós lermos. Os salmos, eles foram feitos para nós orarmos, então é muito importante nós ensinarmos as crianças, e nós temos mesmo essa prática em nossas vidas, de orarmos ao Senhor, utilizamos os salmos, nós louvarmos ao Senhor, salmodiarmos, levantarmos a nossa alma em louvor ao Senhor, utilizando esses hinos inspirados por Ele. São palavras, quando nós pensamos acerca dos salmos, temos que pensar, toda a escritura é inspirada por Deus. E os salmos são hinos inspirados que o Senhor nos deu para que nós venhamos levar de volta a Ele. Então, qual é a maneira mais perfeita de nós louvarmos? Qual é a maneira mais perfeita de nós orarmos? É utilizando os salmos, que é a palavra inerrante do Senhor. E outra coisa que é muito importante também, que nós observamos nos Salmos, um dos exemplos é o Salmo 18, há outros salmos com esse exemplo também. Talvez você já tenha percebido que nos Salmos existe uma inscrição que aparece bem no início dele, né? A gente chama esses salmos de salmos sobrescritos, né? Essa inscrição que tem sobre ele, ela dá algumas informações sobre como aquele salmo deveria ser cantado, sobre qual foi a ocasião em que ele foi escrito. E isso é muito útil para nós sabermos como nós podemos utilizá-lo. Como, por exemplo, o Salmo 18. Ele diz, essa subscrição diz o seguinte, né? Para o mestre de música
de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então nós vemos aqui um salmo de ações de graças, um salmo em que Davi, ele agradece ao Senhor, ele louva o Senhor porque o Senhor interviu na situação dele. E aqui ele diz, né, que ele cantou esse cântico quando o Senhor o livrou de seus inimigos e das mãos de Saul. Então, nós podemos utilizar esse tipo de salmo em situações em que o Senhor interviu na nossa vida, em situações em que nós vimos o Senhor, a mão dele nas nossas vidas, e nós agradecemos a ele. Nós reconhecemos a operação, a graça, a bondade do Senhor nas nossas vidas. Então é muito importante quando nós lemos os salmos. Você pode ir catalogando, reconhecendo esse salmo de ações de graça. Esse salmo você está com a sua alma batida. É um salmo que você pode utilizar para levar a sua alma ao Senhor. Outra coisa que nós vemos de muito importante que mostra essa característica, como esses salmos eles eram utilizados, seja de forma devocional, seja de forma litúrgica, e desse aspecto mais na questão do culto, é que existem muitos salmos que eles são salmos antifonais, como por exemplo o Salmo 123. Primeiramente, o que é antifonal? Antifonal, ele diz, o significado é uma voz contra a outra. Ou seja, é como se fosse um coro, um grupo cantando após o outro, cantando em resposta ao outro. Então, nós vemos aqui, né? A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, assim como os olhos dos teus servos estão atentos à mão do seu Senhor e como os olhos das suas servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Outro salmo que também ele tem relação com esse, aqui o Salmo 33, né, que nós também é um cântico de peregrinação, né, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, esses salmos, assim como muitos outros, eles são cantados por um grupo, né? E nós vemos também divisões de vozes. Tem muitos outros salmos que nós vemos o salmista convocando o povo para adorar ao Senhor. Como, por exemplo, o próprio Salmo 135. Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor. Então, é provável que tinha alguém ali conduzindo e ele chama, ele convida o povo de Deus para louvar a Deus. Aqui nesse cântico de peregrinação, né, que nós vimos anteriormente, Salmo 133, o Salmo 23, eles são cânticos de peregrinação. As pessoas estavam na estrada, estavam a caminho de Jerusalém, eles estavam em grupo, estavam louvando a Deus. Ou seja, eles não estavam em um culto, necessariamente, eles estavam andando, estavam louvando a Deus, porque isso era uma prática comum da vida deles, isso era algo corriqueiro deles. Eles demonstram, né, a alegria, né, o júbilo deles de irem para Jerusalém para estarem diante do Senhor, para estarem diante da presença de Deus. Nós vemos também alguns salmos que eles convocam inclusive as nações para louvar ao Senhor. Isso mostra também que nós podemos usar salmos, alguns salmos, para orar pelos povos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Orar pelos povos não alcançados, os povos não engajados, os povos onde o Evangelho ainda não chegou. Os salmos, eles expressam o desejo do Senhor de que não apenas uma nação como Israel ou a igreja, aqueles que conheceram o Senhor Jesus até o momento, louvem a Ele. Mostra a intenção do Senhor de que todos os povos, todas as nações da terra se juntem nesse coral, nesse coro de louvor e adoração ao Senhor. Então nós vemos no Salmo 96, por exemplo, cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra.
cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações e seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então aqui ele está convocando as nações a adorar ao Senhor. É um salmo que você pode encorajar as crianças, pode utilizar na sua própria vida para orar ao Senhor, para que as nações, a cada dia proclamem a sua salvação, proclamem o louvor do Senhor. Há também alguns registros, né? Um dos locais onde foram, na verdade, a maioria dos manuscritos que foram encontrados até hoje do livro dos Salmos, eles foram encontrados nas cavernas de Qumran, ali no deserto da Judéia. E a presença desses manuscritos, eles indicam, também tem outros manuscritos naquela região, que eles indicam que havia uma comunidade judaica que vivia naquele local. E um dos motivos de eles terem tantos manuscritos dos Salmos é porque ele era muito presente na vida diária deles. Então a gente via ali uma comunidade que altamente utilizava os Salmos na sua vida diária, seja de forma devocional, como nós vimos o próprio Senhor Jesus utilizando, seja de forma litúrgica, quando eles estavam reunidos, ou seja, para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor juntos, como mencionei o Salmo 45, Salmo 145, até o Salmo 150, eles eram usados diariamente em congregação. Nós vimos na aula passada sobre os hinos, que eles são salmos congregacionais, eles são salmos que eles são entoados quando o povo de Deus ele está reunido. Então, meus queridos, quando nós pensamos nesse uso litúrgico, ou seja, no culto, esse uso pessoal, esse uso devocional dos salmos, é importante que nós venhamos ensinar as crianças a louvarem ao Senhor e a orarem os salmos, né? Os salmos, eles são a melhor escola de oração que nós temos. Se nós queremos aprender a orar, se nós queremos aprender a louvar a Deus de forma apropriada, nós temos aqui palavras inspiradas pelo Senhor para nos conduzir e para nos instruir em qualquer situação a qual nós estivemos passando. E essa foi a aula de hoje.